Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Idinária Faustino, professora de História do CDF, Zona Norte, e aí hoje estou aqui com a turma do 9º ano para poder dar continuidade à aula passada. Na aula passada a gente trabalhou regime populista, né? No caso, populismo na América Latina, e vimos o primeiro presidente desse período do populismo no Brasil. Hoje nós iremos então ver e trabalhar o segundo período, né? O segundo presidente, no caso, Getúlio Vargas. Então vamos lá? Bom, vamos lá, vamos iniciar então o nosso conteúdo. Para isso a gente vai retomar bem rapidinho o assunto da aula passada, tá? Só lembrando a vocês, populismo na América Latina, né, foi um fenômeno característico aqui das Américas, e aí então durante esse período, né, o governo, os presidentes, eles tinham uma característica, né, que eram líderes carismáticos, demagogos e tudo mais. A gente inclusive apresentou aqui alguns daquele período e tal. E aí falamos que esse processo, né, conhecido como populismo, se deu exatamente por causa da industrialização e da urbanização naquela época, após a Primeira Guerra Mundial. Então, ou seja, os grandes centros, na verdade, antigamente, né, o campo era onde residia o maior número de pessoas, e aí acaba ocorrendo uma mudança. E aí as pessoas passam a circular mais nos centros exatamente por causa da industrialização. Isso muda a política daquele período, né? E a gente já analisou tudo isso. Vimos também, né, os principais líderes populistas daquele período. E aí também trabalhamos essa ideia, esse contexto histórico. Lembrando que estávamos no processo da Guerra Fria e analisamos também essa questão. A Guerra Fria ela se deu por volta de 45 até 91, mas esse período que a gente vai estudar agora, que vai até 64, corresponde justamente ao período em que a Guerra Fria estava iniciando. Então a Guerra Fria ela teve ela foi essencial para entender esse período que a gente está vivenciando agora, tá? Lembrando que a Guerra Fria simbolizava o capitalismo, liderado pelos Estados Unidos, e o socialismo União Soviética. Aqui no Brasil, esses que eram capitalistas eram chamados de liberais ou entreguistas, a gente já viu na última aula bem direitinho, e os nacionalistas eram, na verdade, os comunistas, né? Os vermelhinhos e tudo mais. Aí vimos o governo de Dutra, vimos a Constituição, né, que ele criou, que ele apresentou em 46, aí a gente já analisou todos os pontos na última aula, e falamos também sobre a política liberal, que foi implantada por ele durante o governo dele, e aí vimos que essa política foi aquela união, aquela parceria com os Estados Unidos, ok? Bom, vamos lá. Com relação ao governo de Getúlio Vargas, Getúlio Vargas ele volta novamente, né? E agora ele volta em um regime de governo democrático. Então foi muito diferente daquele anterior, daquele assunto que a gente viu anterior, que foi conhecido como a Era Vargas, tá? Na Era Vargas, Getúlio Vargas ele implantou uma ditadura. Então foi muito fácil para ele governar, porque aí então o que ele fazia estava feito e todo mundo aceitava. Quando ele volta, ele é eleito de forma democrática, mas ele tinha muito orgulho desse período do governo dele, né? Ele dizia o tempo todo que voltou nos braços do povo, porque aí ele então participou das eleições normalmente, lembrando que na Era Vargas ele não ganhou as eleições em 30, né? A gente já discutiu isso em sala de aula. Lembrando que Getúlio Vargas, ele perde as eleições em 30. Em 34, ele faz uma eleição indireta. E aí depois, em 37, quando ele já estava prestes a sair, ele então implantou um golpe, e aí a gente já sabe, né? O Plano Cohen. E aí ele permanece no governo até 45, ou seja, foram 15 anos de governo Vargas, mesmo ele perdendo as eleições. Agora é diferente. Getúlio Vargas volta eleito, né? E aí tem uma porcentagem que para aquela época foi uma porcentagem interessante, 48% dos votos. Era um período em que não existia o segundo turno, então quem chegasse ao maior número de votos, a maior porcentagem de votos já era eleito, e aí então Getúlio Vargas ele chega a um número bem expressivo para aquele período, certo? Então 48% da população vota nele, e aí lembrando que como não tinha segundo turno, não tinha aquela história de ter que ter os 50%, né? Então, portanto, ele acaba ganhando já com uma porcentagem bem expressiva. E aí nesse governo dele, ele implanta uma característica de governo que ele chamou de nacionalista, e era realmente, né? Desde a época em que ele governou no período da Era Vargas, ele já tinha essa característica já, que a gente consegue perceber, aquela ideia de se aproximar do povo, de valorizar as questões nacionais. E aí ele volta com mais força. Nessa época ele faz um governo muito próximo da questão dos sindicatos, né, dos movimentos operários, ele cria uma série de medidas nacionalistas, como por exemplo o Plano Laffer, BNDE, a Petrobras, e tem o projeto da Eletrobras, que ele não consegue colocar em prática nesse momento, mas de qualquer maneira é um projeto que ele inicia, mas que ela na verdade só é concluída em 62, mas de qualquer maneira ele inicia aí essa ideia. Vou destacar aí a criação da Petrobras, que foi criada em 53, que aí na verdade era uma proposta já bem antiga, né?
e que ele consegue colocar em prática. Já existia uma campanha conhecida como Petróleo é Nosso, e ele consegue colocar em prática a implantação dessa empresa, que foi importantíssimo, até porque eram recursos que outras empresas de fora, estrangeiras, vinham até aqui e retiravam essa nossa riqueza, e a partir do momento da criação da Petrobras, né, com aquela ideia do petróleo é nosso, e aí claro que o Brasil iria ganhar muito economicamente falando com relação à criação dessa empresa. Então, portanto, foi um dos feitos mais importantes desse período aí do governo de Getúlio Vargas. Outra questão importantíssima para se falar nesse momento é sobre a lei de remessa de lucros, que ele na época ele manda para o Congresso, mas não é aprovada no Congresso. A lei da remessa de lucros, ela foi criada com o objetivo de diminuir os lucros que as empresas multinacionais, as empresas estrangeiras que estavam no Brasil, e aí essas empresas vinham para cá, implantavam as suas empresas, acabavam explorando a nossa massa trabalhadora, né? Os nossos trabalhadores ganhavam também o espaço, o governo também ajudava com questões de impostos e tudo mais, e aí eles lucravam, e era um lucro bem expressivo, mandavam esses recursos, mandavam todo esse lucro para o seu país de origem. Então, Getúlio Vargas ele começa a limitar isso, né? Ele começa a determinar que esses lucros eles deveriam ter um limite e que, claro, essas empresas também deveriam investir aqui no Brasil. Então, portanto, essa lei da remessa de lucros ele leva para o Congresso, né, a ideia, mas ela acaba não sendo aprovada. E outra coisa interessante seria a questão do reajuste. Ele reajustou naquela época o salário mínimo em 100%. Vamos lembrar que Getúlio Vargas cria a ideia de salário mínimo na época, né, na Constituição de 34, e aí então ele determina um valor para esse salário, mas quando ele volta nos anos 50, ele faz um cálculo e aí ele percebe que esse salário mínimo ele estava defasado. Então ele faz um cálculo, né, juntamente, vou lembrar vocês também, que naquele período, vou comentar porque a gente não falou sobre isso, mas naquele momento o ministro do Trabalho era um cara chamado João Goulart, que a gente vai falar sobre ele mais na frente. Então, João Goulart era o ministro do Trabalho dele, e aí então ele, juntamente com Vargas, tem essa ideia de aumentar o salário mínimo em 100%. E aí vamos analisar, será que isso era interessante? Era interessante para o trabalhador, mas e aí o dono da empresa? Então, portanto, isso acabou gerando, na verdade, todas essas ideias de Getúlio Vargas, todas essas implantações de Getúlio Vargas, acabou gerando uma série de problemas com a elite, com os grandes empresários e principalmente com as empresas estrangeiras, e claro que isso gerou uma série de críticas aí com relação ao governo de Getúlio Vargas, certo? Mas dando continuidade, bom, vamos lá, gente. Nesse slide a gente vai falar sobre, já no finalzinho do governo de Vargas. Vargas, a gente já analisou todas aquelas empresas que foram criadas antes, aquelas ações de Getúlio Vargas. Quando chega o ano de 54, foi um dos anos mais polêmicos da história do Brasil, certo? Nesse momento, Getúlio Vargas, ele sofria uma oposição muito ferrenha, né? Principalmente com relação à imprensa. Naquela época existia um político, né, que era ligado à UDN. Vamos lembrar o seguinte, gente, Getúlio Vargas, ele era de um partido, e voltando aqui só para lembrar vocês, ele era do PTB, que era Partido dos Trabalhadores, e tinha o PSD, que era o Partido Social Democrata. Esses dois partidos fizeram uma aliança, e aí Getúlio Vargas, né, foi candidato, se lançou como candidato desse partido. E tinha o partido da oposição, que era a UDN, que é esse, né? Que aí Carlos Lacerda fazia parte desse partido, e a UDN era ligado ao capitalismo, aos Estados Unidos e tudo mais. Então, na época, Carlos Lacerda tinha um programa de rádio, e aí então ele usava esse programa para lançar uma série de críticas a Getúlio Vargas. Isso foi uma novidade, porque Getúlio Vargas, na época do primeiro governo dele, na época da era Vargas, ele controlava a imprensa, né? Vamos lembrar do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Então, ele perde esse controle com relação às críticas. E aí, então, Getúlio Vargas, ele não sabe bem lidar com essa questão. Nesse mesmo ano, mais ou menos não, no dia 5 de agosto de 54, ocorre um atentado, né, que ficou conhecido como atentado na Rua Toneleiro. E esse atentado ocorre o seguinte: o Carlos Lacerda, né, que era justamente aquele político da UDN, que tinha um programa que o criticava muito, sofre um atentado. Ele está chegando em casa, né, no apartamento onde ele morava, tinha um major da Marinha, que era então seu segurança, e aí então eles ficam na frente desse apartamento, conversam, e nesse momento se aproxima um carro, né, e aí alguns tiros são disparados, o major acaba falecendo, e o Carlos Lacerda não, ele sofre apenas um tiro no pé. Inclusive, na época, houve muitas críticas, né, as pessoas ficaram imaginando, e afinal de contas, né, esse tiro no pé realmente aconteceu, tal, enfim, a gente não sabe.
Mas, de qualquer forma, o fato é que o Major morre, houve esse atentado, e aí, então, as investigações, elas se iniciam. As investigações acabam levando, né, chegando até uma pessoa que era, inclusive, esse criminoso foi capturado e ele fazia parte do grupo de segurança de Vargas. Então, na época, quando ele foi, né, quando foi para a delegacia, e aí na época na delegacia, quando perguntou, e aí, afinal de contas, né, Getúlio Vargas tem algum envolvimento, ele nega, diz que não, que ele fez isso porque Carlos Lacerda criticava Getúlio Vargas e que mentia a respeito da figura de Getúlio Vargas, e aí ele disse que Getúlio Vargas não tinha nenhum envolvimento. É lógico que a imprensa não acreditou nisso, e aí Getúlio Vargas começa a sofrer uma série de críticas e ainda no mesmo mês de outubro, né, o governo dele termina daquela maneira bem trágica. Nesse processo aí também se destacou uma tentativa de golpe, que foi uma República do Galeão. E aí, certamente, né, para evitar que isso acontecesse, porque naquele momento quase ocorre um golpe militar no Brasil, e isso não para por aí. Esse golpe, na verdade, ele acaba só sendo concluído em 64, mas em 54 já havia, então, essa possibilidade. E aí, Getúlio Vargas, no dia 24 de agosto, né, de 54, ele acaba cometendo suicídio. E aquele suicídio de Vargas, a gente já sabe, né, como se foi, né, como se passou tudo ele, né? Ele acorda pela manhã, havia feito uma carta que ficou muito conhecida, que aí a carta fala exatamente, né, sobre ele sair da vida para entrar na história. Vou inclusive faço questão de fazer a leitura dessa carta para vocês, porque a carta realmente, claro, alguns trechos dessa carta, mas essa carta realmente é emocionante e ele fala um pouco sobre isso, e ele acaba se despedindo da sociedade, do Brasil, do povo brasileiro, né? E aí a carta foi muito bem produzida, e aí então ele programou todo esse suicídio. Ele programa, ele organiza essa carta e logo, no dia 24 pela manhã, muito cedo, ele vai e acaba disparando contra o seu próprio peito, e aí sim termina o governo de Getúlio Vargas de maneira bem trágica, ok? Aí vamos lá agora para a carta, para a gente dar uma olhadinha. Bom, vamos lá, pessoal, eu vou ler a carta de Getúlio Vargas, né? Alguns trechos da carta que eu selecionei aqui para fazer a leitura para vocês, tá? E aí a carta começa o seguinte: Getúlio Vargas. Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e se desencadearam sobre mim. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam-me e não me dão direito à defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação, para que eu não continue a defender como sempre defendi o povo e principalmente os mais humildes. Sigo o destino que me é imposto. Depois de decênios de domínio e de expoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive que renunciar, mas voltei ao governo nos braços do povo. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se ao dos grupos nacionais, revoltados contra o regime de garantia do trabalho. A lei de lucros extraordinários foi detida no Congresso. Contra a justiça da revisão do salário mínimo se desencadearam os ódios. Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, e resistido a uma pressão constante, incessante, tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo e renunciando a mim mesmo, para defender o povo que agora se queda desamparado. Nada mais vos posso dar a não ser o meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. Ao ódio, respondo com o perdão. E aos que pensam que me derrotam, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo não será mais escravo de ninguém. Lutei contra a expoliação do Brasil. Lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram o meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente, dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Essa é a carta de despedida de Getúlio Vargas. Uma carta emocionante e que, claro, né, comoveu o povo brasileiro. Bom, gente, após o suicídio de Vargas, né, então assume o vice-presidente. Que era o vice-presidente do Brasil naquela época? Era o Café Filho. Café Filho, ele foi vice de Getúlio Vargas, inclusive eu destaquei a figura dele, porque aí poucos professores, né, se comenta, né, pouco se fala
e no material de vocês nem menciona Café Filho, mas é importante porque Getúlio Vargas ele comete suicídio em 54, e aí fica aquela coisa vaga. E aí, então, o próximo que ganha as eleições, que é JK, só começa a partir de 66. E aí, quem governou o Brasil durante esse período, durante 1 ano e 4 meses? É exatamente Café Filho. Café Filho, inclusive, ele é potiguar, nasceu aqui em Natal, Rio Grande do Norte, a família dele é de Ceará Mirim. E aí, então, ele entra para a política. Na verdade, ele conhece Getúlio Vargas ainda nos anos 30, na Revolução de 30, fazia parte de movimentos sindicalistas. E aí, então, portanto, ele acaba sendo cogitado para ser o vice de Vargas, 50, né, nos anos 50. E aí, Getúlio Vargas aceita. Há quem diga que não gostou muito, mas, enfim, ele foi o presidente, né, ele foi o vice-presidente. E aí, então, quando ele assume a vice-presidência, na verdade, quando Getúlio Vargas morre, e aí então, né, comete suicídio, aí então ele assume a presidência do Brasil, ele tem uma política muito diferente de Getúlio Vargas. Ou seja, se a gente observar, aqui no material eu falo, ó, abertura das empresas estrangeiras, então ele adota uma nova postura. Então ele adota uma postura de abertura a esse capital estrangeiro, a essas empresas multinacionais. E aí, portanto, ele consegue concluir aí os anos, né, o ano, na verdade, de governo dele. Ele pediu afastamento depois de um tempo, né, ele governa, e aí quando chega o mês de novembro de 55, ele pede afastamento. Há quem diga que foi uma coisa que ficou assim, né, que as pessoas não conseguiram entender bem, mas ele alegou questões de saúde, problemas cardíacos e tudo mais, enfim. Ele sai justamente pouco depois em que foi anunciado o próximo presidente do Brasil. As eleições ocorreram também em novembro, e aí então quem ganhou as eleições nesse ano, né, de 55, foi JK. JK era um presidente ligado a Getúlio Vargas, ou seja, era um presidente que certamente iria adotar, pelo menos é o que se esperava, que iria se adotar aquela política nacionalista de Vargas. Então, seria um problema, né, para quem, né, nesse momento, as empresas estrangeiras estavam conseguindo espaço durante o governo de Café Filho, e aí, claro, com o governo de JK, eles certamente acreditaram que não iriam encontrar esse mesmo espaço. Então, há uma organização de uma tentativa de um novo golpe, com o objetivo de que, no caso JK, não pudesse assumir a presidência, e aí Café Filho, nesse mesmo processo, acaba renunciando. Ele deixa o governo, ele se afasta, e o interessante é que quem teria o direito de assumir era Carlos Luiz. Carlos Luiz era ligado ao DN, e Carlos Luiz era de direita, então há quem diga que Carlos Luiz queria realmente dar um golpe. Sabendo disso, na época tinha um marechal chamado Marechal Teixeira Lota, ele era ministro da Guerra, existia esse Ministério da Guerra naquela época. E aí, então, ele percebe essa movimentação e aí ele retira Carlos Luiz da presidência, né? E aí, então, ele faz o que nós chamamos de golpe preventivo. Ele deu um golpe para poder prevenir que um outro golpe que estava sendo preparado não acontecesse. Então, o Marechal Teixeira Lota, né, retira Carlos Luiz e aí coloca em seu lugar Nereu Ramos, que era o vice, e aí vice da Câmara. E aí, então, Nereu Ramos assume, consegue concluir, né, o mês de novembro e o mês de dezembro, e aí, então, é garantido a posse do presidente eleito, no caso, JK, que aí, então, é assunto da nossa próxima aula, ok? Bom, gente, hoje encerramos a nossa aula, né? Terminamos com, na verdade, falamos sobre 2 presidentes, né? Mas Café Filho foi bem rapidinho, só para a gente analisar, né? Como foi após o suicídio de Getúlio Vargas. E aí, então, na próxima aula nós retornaremos com as 3 presidentes desse período, certo? Na próxima aula falaremos sobre o governo de JK, né? Que foi bem polêmico. E aí depois, em seguida, veio o governo de Jânio Quadros, que foi mais polêmico ainda, e para concluir, falaremos sobre o governo de Jango, que aí então termina com aquele golpe de 64, ok? Então, até a próxima.